Olá, eu sou a Adriana do Levarô e eu vim trazer os arcanos da semana para os signos. Vamos comigo? Depois da vinheta. Rodou! E aí, queridos nativos dos signos de ar, tudo bem com vocês? Vamos ver o que a semana reserva para Gêmeos, Libra e Aquário? Bora? Geminianos, o que será que vocês que estão fazendo aniversário, né, nessas semanas aí, têm reservados para essa próxima semana? 10 de copas, que delícia! Uma carta maravilhosa para vocês, muita harmonia, muita felicidade, né? Não só desejos para quem tá fazendo aniversário essa semana, mas também aí o tarô vem dizendo que tem tendências aí, né? Vem prevendo aí essa semana, uma semana de muita realização, de muita felicidade, de muitas coisas acontecendo harmoniosamente, misteriosamente na sua vida essa semana, trazendo aí todo sentimento de alegria, de expansão, de felicidade, de muito amor, né, para os comprometidos e não comprometidos, certo? Então você tende a ter essa semana, geminiano, uma semana muito boa, uma semana muito gostosa, uma semana que tudo vai se encaixar assim como uma luva, tudo vai cair certinho do jeito que você deseja. Claro que é uma previsão, né? Não é algo fatalístico, não é algo que realmente tende assim, ó, vai acontecer e pronto, acabou. Mas as coisas tendem, mesmo as que derem erradas, tendem a ser algo que vai trazer mais harmonia e que você não vai ficar aí tão angustiado, tão angustiada porque deu errado. Então aproveita essa energia, aproveita aí para quem tá fazendo aniversário essa semana, celebre, seja feliz, comemore, reúna com seus amigos e como todo número 10 fala, né, como todo 10º arcano de cada naipe fala, expanda isso, né? Principalmente quando é coisa boa, como 10 de copas, expanda isso para quem está ao seu redor, leve essa alegria que já não vai caber no teu peito, né? Expanda isso para todo mundo, leve para todo mundo isso, tá? Comemore, celebre, coisas boas tendem a acontecer a você essa semana, então curta bastante, porque você tende aí a ter bons resultados essa semana em tudo aquilo que você colocar à mão, né? Não digo que necessariamente vai se realizar, porque não é um naipe aqui de pentáculos, né? Não é um naipe de terra, mas é uma coisa que tende a trazer muita felicidade, muita harmonia, muita prosperidade numa outra faceta da prosperidade para você essa semana. Então, busque essa semana olhar tudo com esses olhos apaixonados, tudo com esse olho cheio de felicidade e cheio de harmonia essa semana para você, certo? O que sei lá que os elementais trazem para você, geminiano? Contemplação. Acho que tem bastante a ver com esse 10 de copas, né? Para você contemplar o que há de belo, o que há de bonito, o que há de harmonioso, que tende a ficar muito mais ressaltado para você essa semana. Quando nenhuma ação é permitida no momento, o exercício da contemplação nos ensina a olhar os fatos por outra perspectiva, olhar simplesmente a natureza da experiência, sem qualquer tentativa de mudá-la. Aprenda a ressignificar o que não pode ser mudado. Se alguma coisa aparecer essa semana que não foi dentro daquilo que você planejou, geminiano, fique em paz. Você já vai estar muito mais propício, muito mais tendenciosa a olhar as coisas com um olhar mais suave. Então aproveita essa leveza, aproveita essa suavidade essa semana, certo? Vamos para os librianos, nossos queridos harmoniosos amigos de Libra. Nós temos o sacerdote essa semana. Andar dentro das regras do jogo, mas não muito, né, também. Equilíbrio, como todo libriano gosta, né? Para conquistar a harmonia e o equilíbrio que libriano é tão caracterizado, né? Uma coisa tão característica desse signo, você precisa respeitar as regras antes de quebrá-las. Por que eu falo isso, meu querido libriano, minha querida libriana? Porque você vai precisar aí saber até onde as coisas vão te dominar, até onde você tem de fato que seguir a regra do jogo, até onde você tem que dançar conforme a música, e onde também começa ali a sua liberdade, vamos colocar dessa forma, né? Até onde você pode ali agir de uma forma mais ousada, mais despretensiosa. Lembrando que o arcano espelho do Hierofante é o diabo, então a gente precisa aí ter um equilíbrio, um realmente alinhamento entre o quanto você precisa respeitar, o quanto as regras do jogo, quanto as regras daquele grupo, daquela sociedade, quanto as regras da casa realmente precisam ser respeitadas e não podem ser quebradas de jeito nenhum, e até onde esse cabresto vai te segurar. Então tem aí um olhar um pouquinho mais
crítico, mais analítico em relação às suas atitudes diante do que vai ser proposto essa semana para você, tá? Muita coisa relacionada a conhecimento espiritual, tá? Você tende aí a estar num papel de passar para frente, passar adiante as suas experiências, o conhecimento, a sabedoria adquirida pelas suas experiências vividas até agora. Então tende aí a realmente dar uma olhada diferente, tá? Tende a passar isso de uma forma que não seja tão impositiva, né? Se eu posso falar dessa forma. Não seja uma coisa que é imposta, né? Tente trazer aí equilíbrio, harmonia para como você vai passar certas coisas para as outras pessoas. Você tende a estar muito mais prolixo, a estar muito mais explicativo, a querer, né, ter esse papel mais de professor, ter esse papel mais de guia. Toma cuidado, porque nem todo mundo tá afim de te ouvir, e não é só tá afim de te ouvir no sentido de querer te dar atenção, mas está preparado para ouvir aquilo que você tende a passar, tá? E não se sinta ofendido quando alguém chegar e querer trazer isso para você também. Mas não deixe que essas pessoas tentem ditar regras sobre como você vai viver ou deixar de viver certas coisas. Claro, tudo vai depender do ambiente em que você está inserido e o que precisa ser feito naquele momento. Assim como os taurinos, assim como os próprios sagitarianos, um pouquinho de jogo de cintura ali para você saber, a partir da sua intuição, a partir daquilo que você já sabe dentro de você, né, da sua própria experiência, até onde é o seu ambiente. Lembre-se, a sua liberdade termina aonde a do outro começa e a do outro termina onde a sua começa. Então você precisa, né? O Hierophante te convida essa semana a acessar essa sua sabedoria interior também, né? Para você saber discernir aonde são esses limites, tá? Para que você nem seja ovelha, né, e no sentido de, né, aquele sentido de ser conduzido, de ir com a massa, mas também para você não ser muito rebelde, para você não ser muito aí fora da casinha antes da hora, vamos colocar assim, tá? Então, toma cuidado aí para essa semana você não meter os pés pelas mãos. Vamos ver o que os elementais tendem a trazer para você. Sombra, uau, gostei muito, porque eu falei, né, do lado sombra do Hierophante, então segue aqui. Acolha a sua sombra. Na escuridão ouvimos o chamado do universo. Na sombra da noite enxergamos as estrelas. Então entre em contato também com esse ladinho seu mais rebelde, escuta o que ele tem para dizer. E se você tem muito esse lado rebelde, esse lado muito aquariano, que logo mais nós vamos falar, tende a dar uma olhadinha também nesse lado que precisa mais seguir as regras, né? Vai ter um momento certo de colocar a sua pitada, a sua essência, o seu borogodó, vamos colocar assim, no jogo. Mas antes você precisa saber como esse jogo funciona, certo? Aquarianos, que eu acabei de, né, fazer aquela fofoquinha básica, vocês trazem a justiça. Gosto muito, porque casa muito com vocês também. Uma carta que fala muito sobre isso, sobre você ter o bom senso, ter um olharzinho mais de observador, um pezinho mais atrás, para você poder analisar melhor a situação, né? Para você ter aí um senso de justiça, um julgamento talvez mais neutro, né? Mais imparcial em relação às situações que tendem a aparecer essa semana para você, tá? Olhar a realidade pelo que ela é, acima de tudo, é respeitá-la e respeitar a si mesmo. Tá, aquariano, aquariana, você precisa trazer esse respeito. Quando você respeita a si mesmo, quando você respeita os seus limites, quando você tem esse olhar um pouquinho mais afastado sobre quem você é e o que você é, você consegue descobrir coisas que até então não estavam tão claras e consegue compreender muito mais de si mesmo. E quando a gente compreende a si mesmo, automaticamente a gente compreende o externo. Sabe aquela história quando a gente compreende o primitivo, muito entre aspas, a gente compreende o complexo? Exatamente isso. Quando a gente compreende o micro, o macro fica muito autoexplicativo, porque o micro nada mais é do que um exemplar, né? Do que uma partículazinha do macro, né? É aquilo que a gente fala, né? O humano, ele é um mini universo, né? Na verdade, todas as coisas no universo são mini universos que compõem o grande universo, e nada mais isso do que nós somos. Então a justiça pede essa semana para você ter esse olhar assim, talvez um pouco mais abrangente, um pouco mais amplo, o mais distanciado de todas as situações que tendem a aparecer para você essa semana, para que você tenha atitudes e tome decisões muito mais
imparciais, muito mais justas, muito mais verdadeiras, né, em relação ao que te acontecer essa semana. Então tende aí a dar uma, como que eu posso explicar? Um olhar mais racional, tá? Que não é muito difícil para vocês aquarianos, apesar de vocês serem super, né? Lembre-se que toda revolução, ela precisa antes ter um olhar mais distanciado para que ela possa compreender todos os pontos daquilo que ela quer renovar, certo? Vamos ver o que os elementais trazem para vocês essa semana. Rendição. Eita! Casa sim bastante com essa justiça, porque a partir do momento em que você dá um passinho para trás, muitas vezes tem certas coisas que você não pode mexer, certo? Há momentos na vida que não adianta insistir em situações que não progridem. O universo assume o controle e realiza mudanças necessárias. Não lute, confie. Por isso que a justiça pede ali um olhar um pouquinho mais distanciado, mais imparcial. Muitas vezes a gente deixa mexer as nossas emoções ali, levarem a gente a querer tomar certas decisões e atitudes que não necessariamente são cabíveis para o momento, certo? Eu espero que vocês tenham gostado e já já eu trago os elementos de água. Até!